Opa, beleza, que eu tinha. Hoje eu vou estar falando da interface Passelable do Android, perfeito? Antes de mais nada, que mostrar o blog, que eu falo sobre o desenvolvimento web do Android e avaliação de site. Se você não curtiu, só dá um like aí, perfeito? Eu tô nos outros canais também e no YouTube colocando vídeos toda semana. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui estão as classes, tá? A página das classes que a gente vai estar utilizando. Na verdade, aqui é a classe, que é uma outra entidade, tá? Que a gente vai estar utilizando também, perfeito? Enfim, por que eu vou estar falando do Parcelable? O Parcelable seria aí o concorrente do Serializable, ok? É, só que o Parcelable ele é mais rápido, tá? Do que o Serializable, perfeito? Mas eu não peguei esse dado do Google, perfeito? Eu peguei de uma comunidade, ok? Enfim, mas a comunidade é uma comunidade confiável, ok? O Parcelable, para trabalhar com objetos dentro do objeto, listas, enfim, eu achei ele mais fácil do que o Serializable, perfeito? O Serializable, quando você quer utilizar no Service State, ele é ótimo. Quando você quer utilizar, por exemplo, passar uma lista de uma atividade para outra, perfeito? Que é o que a gente vai fazer aqui no exemplo, ele não é tão trivial assim, ok? Eu até tentei com o Serializable, mas eu acabei vendo que tava dando muito erro e aconteceu algumas coisas de string com valor nulo, sem eu ter colocado nulo, enfim, tava perdendo dado. Eu fui para o Parcelable, que é mais tranquilo de fazer, tá? Mesmo você tendo que colocar mais código na classe, perfeito? É, então vamos lá. Qual é a ideia do Parcelable? O Parcelable é você pegar os dados e colocar eles de forma nivelada, tá? É assim que o Android fala, se você pegar e traduzir o pé da letra, ele fala nivelado, né? Dentro de um objeto parcel, que esse objeto vai ser transmitido. Ele pode ser utilizado igualzinho o serializable, tá? E também pode ser utilizado, no caso aí do serializable, quando eu falo igualzinho no onSaveState, tá? Que vários exemplos eu vi utilizando o onSaveState, perfeito? Mas ele também pode ser utilizado facilmente para você passar dados de uma activity para outra, perfeito? Que é um problema que eu tive um tempo atrás, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu não vou partir do zero, tá? Tem muita coisa que tem aqui que se você não conhece, eu já fiz vídeo sobre, por exemplo, eu já criei uma classe adapter como list view, eu vou estar utilizando list view, vou estar utilizando duas activities. A ideia do exemplo é pegar uma lista de estudantes dessa activity aqui e passar para essa activity aqui, perfeito? E nessa activity aqui, a gente vai construir, vamos abrir aqui o layout, activity class. A gente vai preencher esse list view, perfeito? Só que utilizando uma classe adapter, adaptadora, que no caso é essa classe aqui, ó, que é Stand, Base Adapter, enfim. Se você acompanha o canal aí, você já deve ter visto vídeos sobre o Base Adapter, até o mesmo list view, perfeito? Então essa parte toda aqui já está criada, tá? A grande problemática aqui do exemplo é passar os dados dessa activity para essa activity. No caso é uma lista, perfeito? É uma lista de student, tá? Tá tudo em inglês aqui, mas foi eu que fiz, tá? Porque eu faço em inglês mesmo, enfim. A ideia é passar uma lista de vários objetos desse aqui. Note que tem bitmap dentro, tá? Tem um outro objeto, que é um objeto personalizado, e tem uma lista de outros objetos, tá? Que é, no caso, as disciplinas, perfeito? Porque isso daqui é pra gente mostrar mesmo, porque passar só primitivo é tranquilo, né? Não precisa de fazer vídeo para isso. O core seria passar isso daqui. Aliás, tem vários problemas desse daqui no Stack Overflow, enfim. Aqui está o Team. O Team seria o time que o jogador, que o aluno participa, time de escola, perfeito? Aqui só tem primitivo, tá? Eu trabalhei com objetos, lista mesmo aqui, que aqui já é o suficiente para mostrar. E aqui disciplina também só tem primitivo, só o string aí que não é primitivo, né? É objeto, enfim. Mas ele acaba trabalhando o string de uma maneira como se fosse primitivo, enfim. Student, disciplina, tinha, e a classe que deve receber aí os students. Aqui eu já instanciei, tá? Se você notar aqui no create do main activity, na hora que a gente rodar o projeto, na aplicação, o que ele vai fazer? Ele tem aqui, ó, students, disciplinas. Esses daqui é para mim poder fazer reuso, tá? Esses três aqui, perfeito? E esse aqui, na verdade, vai ser o transmitido, ok? Então, o que eu faço aqui? Eu inicializo o students com a release student, perfeito? Note que a gente vai ter que ter uma release, tá? Para a gente passar uma lista para outra atividade. Não pode ser list nesse caso aqui, tá? Tem que ser a release mesmo. Enfim, então eu já instancio disciplinas aqui, uma release de disciplinas. Coloco duas disciplinas aqui para o primeiro aluno, tá? Coloco o time dele, instancio aqui um team, ok? Então eu instancio um student, perfeito? Colocando os dados aí, ó, o nome, a idade, tá? A imagem, olha como é que eu tô pegando a imagem, tá? Na verdade as imagens estão bem aqui, ó. Eu já coloquei, enfim, foi o que eu falei, não vou quebrar a cabeça com isso, porque eu já fiz vídeo sobre.
Tá aqui as imagens, estudante 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Lembrando que o projetinho vai ficar embaixo do post para download completo, perfeito? A imagem, que na verdade como eu estou pegando um recurso, eu quero trabalhar com o bitmap, ele está esperando um bitmap aqui, eu tenho que utilizar o bitmap factory, tá? Em decode source, para fazer o meu recurso virar um bitmap e eu colocar dentro do meu objeto. Um theme, que eu instanciei aqui, e as disciplinas, perfeito? Esse aqui é o construtor, tá? Acabou o construtor errado aqui, que eu vou mostrar depois, enfim. Esse aqui é o construtor do student, é o único construtor que a gente tem aqui, perfeito? Ok. Construí o primeiro aluno, ó, estudante 1, e adicionei ele na lista de students. A mesma coisa para todos os outros alunos. Eu basicamente mudo só as matérias, tá? Os IDs das matérias também, o número do time e o número do estudante. E as imagens, enfim. Mas é a mesma coisa, até o estudante 5, tá? Agora a gente precisa vir aqui no layout, tem um botão. Layout principal, tem um botão e ele tá, o evento de clique dele está vinculado ao método callClass, que eu ainda não criei aqui no MainActivity, perfeito? Antes de criar, a gente tem que fazer o quê? Na verdade, vamos criar logo, eu só não vou colocar a funcionalidade lá dentro. Public, deixa eu pular as linhas aqui. Void, callClass, colocar view aqui, perfeito. E agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar já com, deixa eu importar aqui, com o parcelable. Como é que a gente coloca o parcelable na classe? O serializable seria tranquilo, né? O serializable seria a gente chegar aqui, implement serializable. Perfeito, aí é só importar ali a interface, enfim. Agora é parcelable, tá? O que a gente tem que fazer? Importar interface, depois adicionar alguns métodos não implementados, tá? Só a gente tem que ficar ligado, a gente tem que colocar mais coisa. Na verdade, a gente vai estar trabalhando com esse método aqui, tá? Esse camarada aqui quase nunca é utilizado. A descrição dele também é muito intuitiva. Ele é utilizado para identificar os tipos especiais de objetos que estão dentro do nosso parcelable. Quando ele falar parcelable lá no documentação do Android, ele está querendo falar da sua classe que implementa o parcelable, tá? Ele se refere a parcelable porque ela é um parcelable também, perfeito? Mas é a sua classe. Então a gente não vai estar utilizando aqui, pode ignorá-lo, perfeito? Esse camarada aqui é muito importante, porque ele vai pegar todas as nossas entidades aqui, no caso seriam essas daqui, e escrever, tá? No parcel, no objeto parcel, que vai ser o objeto que é utilizado no transporte, tá? Ele vai ter os nossos dados lá nivelados, perfeito? Para transportar, que a gente não pode transportar direto, tá? Você não pode pegar a classe, a lista e transportar direto sem ter feito ela virar um parcelable ou um serializable. Enfim, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, dash, tá? Essas flags aqui são utilizadas quando a gente quer algum tipo de tratamento especial, perfeito? Na verdade, são dois valores, ou é 0, ou é esse camarada aqui, ó. Perfeito? A gente não vai estar utilizando porque eu não vi necessidade de utilizá-lo para ter, por exemplo, um tratamento especial para uma lista ou para um bitmap, tá? Não precisou de utilizar ele. Então, quanto menos complicar, melhor. Então, como é que a gente vai escrever, tá? A gente tem que escrever esses dados aqui, perfeito? No nosso parser, no nosso objeto parser para ser transportado. Dash, ponto. Opa, já coloquei o ponto, né? Write, o nosso primeiro é uma string, né? Write string, perfeito? E coloca aqui, ó, name. Name, depois é um inteiro, depois um bitmap, depois um theme, depois uma lista, perfeito? Ok. Dash, ponto. Write int age, perfeito? Dash, ponto. Agora é o bitmap, tá? Então é o write value, não é o write bitmap, ok? Só colocar aqui image dash, ponto. Write value novamente, tá? Que no caso é o nosso objeto tinha, perfeito? E agora a nossa lista é o dash, ponto. Write list, perfeito? Só colocar aqui list, perfeito? No nosso caso não é list, né? Acabei errando, é disciplines. Perfeito. Aqui nossa lista, perfeito? Só que ainda a gente não consegue, a gente está escrevendo no parser, a gente não está pegando, tá? Os dados, para a gente poder depois utilizar nosso objeto. A gente volta aqui e vamos criar um novo, tá? Construtor, perfeito?
que o parâmetro de entrada dele vai ser um parcial, vai ser exatamente aquele parcial que a gente escreveu lá embaixo, no write, no method, perfeito? Vamos colocar aqui, vamos colocar parcial mesmo, ok? E agora como é que a gente faz? Parcial, ponto, read string, ok? Aqui como é um inteiro, read int, perfeito? Aqui um bitmap é diferente, tá? É read value, perfeito? Só que agora a gente tem que utilizar aqui bitmap, ponto, class, por causa que é um bitmap, se com team vai ser team, ponto, get class loader, perfeito? A gente precisa dar um cache também, tá? Opa, perfeito. Agora a mesma coisa aqui pro team, ok? Team, dá o cache aqui. E para esse camarada aqui é diferente. Primeira coisa, com lista a gente não pode colocar ela nula, a gente tem que inicializar ela primeiro. New array list, perfeito? Opa, new array list, discipline. Então parcel, ok? Read list, e aqui vem o nosso disciplines. E aqui o nosso class loader, que no caso aqui, eu evitar a fadiga que eu tô pegando tinha, mas a gente vai ter que colocar o discipline. Perfeito? Acho que o array list a gente vai ter que importar. É isso mesmo. Perfeito. Tá quase pronto. Então aqui é quando a gente for, digamos que seria o deserializar os dados. Perfeito? E aqui seria, tá, o serializar. Ok? Então esse camarada vem primeiro que esse daqui. Mas esse camarada aqui a gente tem que ver onde ele é chamado, né? A gente tem que criar um public static final, ó, passelabel.creator, perfeito? E aqui no nosso caso é student, tá? Student vai se chamar creator, tá? Nossa variável, nosso constante, aliás. E aí, para evitar a fadiga, só vim aqui, perfeito? A gente tem que ter esse camarada aqui, porque ele vai pedir para implementar os métodos não implementados. Opa, primeiro tem que colocar o ponto e vírgula. Ok. Só note que aqui não é nulo e aqui também não é nulo, tá? Tem que ficar ligado nesse método aqui, porque ele é o que é utilizado. O que ele vai fazer é pegar o nosso parcel que foi transportado, que teve os dados escritos nele, nivelados nele aqui, ó, esse parcel aqui, e vai instanciar o nosso objeto student com esse parcel aqui, passando ele como parâmetro, para a gente conseguir pegar os dados novamente. Perfeito? Então aqui a gente faz assim, ó, new student, aí coloca aqui o source, né, que ele colocou o nome ali de source. Perfeito? E aqui a gente só faz new student size. Perfeito. Esse é o camarada importante, tá? Só precisamos de fazer isso, ok? Essa entidade aqui é responsável por fazer, tá? Fazer com que a gente consiga pegar os nossos dados novamente, perfeito? A gente tem que utilizar porque ele aqui já é chamado automaticamente, não precisa de nenhuma outra entidade para chamar, dar um new student, enfim, qualquer outra coisa, para estar criando novamente os nossos objetos, tá? Os nossos valores no objeto, que seriam esses camaradas aqui, perfeito? Então a gente tem que implementar esse camarada aqui, ok? Tá logo lá no começo da página no Android, ele mostra isso, perfeito? Então tá aí, tá? Agora sim nosso estudo está funcionando. Teoricamente está funcionando. A gente tem que fazer a mesma coisa agora para tinha, perfeito? E para disciplines, tá? No caso é disciplina, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o construtor logo. Vamos, aliás, implementar o parcelebo. Implementos. Parcelebo. Perfeito. Vai pedir para importar e eles são os métodos implementados. Perfeito. A gente tem ID e nome, tá? O ID é um long.
isso mesmo. Tem aqui, ó, dash.writeLong id dash.writeString, que é name. Perfeito. Para evitar a fadiga, a gente vem student, tá? A implementação é exatamente a mesma. Que vai mudar aqui no caso, deixa eu quebrar a linha aqui, é a classe que está sendo utilizada. A gente volta aqui, vem aqui, discipline, perfeito? Ok, ok, aqui também. Tem que criar esse construtor aqui que a gente não tem ainda. Só vir aqui, perfeito? Parcel. A ID é essa aí, parcel.readLong parcel.readString. Perfeito, a disciplina está pronta. Vem aqui agora para tinha implements parcelable, perfeito? Vamos lá. Ok, vamos aproveitar aqui a barca logo. Parcel. Opa. readString. Parcel.readInt. Perfeito. Era name que to the members. Dash.write string, né, o primeiro lá. Name dash.write int que to the members. Perfeito. E agora a mesma coisa lá com o nosso creator, que é obrigatório. Só que agora com tinha. Perfeito. Tinha. Ok, teoricamente agora a gente já pode passar, né, a nossa lista. Perfeito? Enfim, só fique ligado com esse detalhe aqui, que a lista tem que ser instanciada antes de você pegar os dados. Agora como é que a gente faz para passar, né? Intent, chamar de t, new, intent, perfeito? This, contexto, e a classe é class activity.class. Vamos importar aqui o intent. Perfeito, então a gente faz it.put, tá? Parcelable array list extra. Vamos colocar a chave aqui de students mesmo. E a nossa lista de students, nossos parcelables. Perfeito. Agora, start activity it, que é o intent. E aqui na classe, a gente vai ter students recebendo get intent get parcelable. Vou colocar nossa chave aqui, students array list esse, só confirmar se é array list esse aqui. Perfeito, é isso mesmo. Ok, agora a gente tem que pegar nosso list view, vamos chamar de LV, list view, find view by id, tá? r.id.listview lv.setAdapter, perfeito? Agora vamos lá na nossa classe adapter que já estava construída, new class adapter, contexto desse e a lista students. Perfeito, vamos importar aqui o class adapter. Ok, teoricamente já é para estar tudo funcionando, né? Vamos ver se vai passar tudo direto sem dar nenhum erro.
Só vim aqui agora, tá? Aqui está o domínio do problema, ó, disciplina, student, routine. Aqui a nossa classe adapter, adaptadora. Vou mostrar o que ela vai fazer, tá? Ela vai pegar a lista, normalmente, aí tem a get count, get item ID, aqui está a construção, a gente tem um layout aqui, tá? Chamado student, que vai ter um lugar para imagem view, para o nome do aluno, para a idade do aluno, para o nome do time que ele joga, perfeito? E para as disciplinas que ele está cursando, ok? Enfim, vamos executar aqui. Aqui está o botão e tá lá, tá? Essas imagens são imagens que eu peguei na internet mesmo, perfeito? Tá o nome, ok? Passamos uma lista aí. Então é isso, é um exemplo do parcelebo. Como eu falei, ele também pode ser utilizado no OnSafe State em várias outras entidades, perfeito? Mas eu acho que o OnSafe State é o mais em voga aí, é o mais utilizado, que no caso utiliza o Serializable. Mas o Serializable nesse caso ele é mais simples, né? Mesmo o parcelebo sendo mais rápido, perfeito? E fica mais uma carta debaixo da manga aí, perfeito? Se você tiver algum problema aí, com o Serializable, o parcelebo é uma outra sugestão, né? É uma opção boa, até melhor, dependendo do que você for fazer, perfeito? Só toma cuidado quando você for fazer seus testes na mão, porque eu tive problema com a imagem. Quando a imagem era muito grande, eu tive que diminuir as imagens. Ele não passava, tá? Não passava para outra activity, perfeito? Dava muito dado para ele passar, então ele não conseguia. Então, às vezes, se você tiver algum problema aí, pode ser imagem também. Essas imagens que são pequenas mesmo, perfeito? Então é isso aí, eu vou deixar por aqui embaixo para download, tá? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.